da minha filha, né, abençoada e amada do Senhor, Larissa. Vem aqui, Larissa. Hoje ela que vai ser o canal de bênção para ministrar sobre as nossas vidas, que o seu coração possa estar aberto para ouvir da parte do Senhor. E eu só tenho a louvar e agradecer ao Senhor pela vida da minha filha, porque a gente conhece e sabe do temor que ela tem ao Senhor, né? Se tem uma coisa que ela tem, e é uma característica dela, e sempre foi o temor do Senhor. E graças a Deus por isso, né? Que o Senhor seja louvado, que hoje nesses dias está tão difícil ver isso nas pessoas. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor amado, pelo privilégio, ó Pai, de ser mãe da Larissa, por o Senhor ter concebido a Larissa a mim. Muito obrigado, Jesus amado. O Senhor sabe que eu só tenho a agradecer pela vida da minha filha. Que o Senhor use para falar conosco nessa noite. E eu te louvo e te agradeço, Senhor. Ministra aos nossos corações, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome. Amém? Deus abençoe, igreja. Mas é chorona, né? Pai, gente, tudo bem? E aí, muito frio? Hoje até que tá melhorzinho, né? Eu sei que já foi orado, mas você possa fechar os seus olhos neste momento. Se puder aumentar um pouquinho o retorno aqui da voz, por favor. Pai, nós nos colocamos diante do seu altar, Deus, nessa noite. O Senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos ouvir, tudo aquilo que nós precisamos mudar, tudo aquilo que precisa ser transformado em nossos corações. Deus, que nessa noite o nosso coração esteja aberto para ouvir a tua voz, que não seja eu aqui, Senhor, falando nada que venha de mim, mas que seja o teu Espírito Santo através da minha vida. E que os corações estejam abertos, Deus, para receber tudo aquilo que o Senhor tem, toda a confusão na mente. Pai, em nome de Jesus, toda a armadilha de Satanás nos corações, na mente, que seja destruída agora em nome de Jesus. Mas que realmente o nosso coração seja uma terra fértil nessa noite, aberta para receber aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Se puder aumentar um pouquinho, eu não estou me ouvindo. Eu e os retornos, né? Amém, gente? Desde que eu recebi essa missão, né, de estar aqui, é uma missão mesmo, nós trazermos a palavra de Deus, né? O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Aí eu falei, eu não queria pregar sobre isso. Né? Às vezes a gente quer pregar uma coisa diferente. E não veio mais nada no meu coração, então eu creio que realmente é aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? E o tema dessa noite é vivendo em honestidade. Honestidade é algo que nós vemos hoje em dia, é um valor que nós vemos que tem sido perdido. É muito difícil hoje você encontrar uma pessoa que vive em honestidade. Porque o mundo ele está totalmente corrompido, né? Os lares estão corrompidos, no trabalho as pessoas estão corrompidas, até mesmo na igreja as pessoas estão vivendo com o coração corrompido. Então, hoje em dia, a gente fala que encontrar uma pessoa honesta é difícil, mas eu creio que aqui tem gente honesta, amém? Amém. E muitas vezes nós temos a sensação de que viver uma vida desonesta é viver uma vida mais fácil. Quando você começa a ter atitudes desonestas, viver de forma desonesta, isso vem ao seu coração que você vai ter uma vida com um pouco mais de facilidade. Por quê? Porque se você for desonesto, se você tem uma empresa e você for desonesto, você vai pagar menos impostos, certo? Se você tem lá a sua família e você é desonesto com eles, às vezes, eu recebo tanto, mas você recebe mais do que aquilo, você vai estar vivendo uma vida mais fácil, porque você não vai estar sendo honesto. Você vai poder gastar mais com você, né? E então hoje o mundo ele nos mostra que viver de uma forma desonesta é uma vida mais fácil. É uma vida fácil, porque você esconde a verdade. E desonestidade significa enganar, mentir ou ser enganoso, falta de integridade, corrupção
ou covardia. A covardia muitas vezes nos leva a ser desonestos, porque a covardia ela faz com que a pessoa ela queira ser outra pessoa, né? Uma pessoa, às vezes você fala, você é um covarde, significa que a pessoa ela está querendo ser outro alguém. Ele não está sendo ele mesmo. Então, a covardia ela nos leva também a viver uma vida desonesta, uma vida traiçoeira. E na Bíblia nós encontramos a história de uma pessoa assim, e a história de Jacó. Então, vamos abrir em Gênesis 25. Eu vou ler aqui do versículo 19 ao 28. Amém? Essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que me está acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro. Mas o mais velho servirá ao mais novo, que era algo muito difícil de acontecer antigamente, né? Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Esaú significa peludo, cabeludo. Depois disso, saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Jacó significa traiçoeiro. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Então, antes de tudo, né, a história de Abraão, de Isaac e Rebeca foi um pouquinho parecida com a história de Abraão e Sara, né? Rebeca teve um pouco de dificuldade para engravidar e Isaac pediu a Deus e Deus então concedeu que ela engravidasse. E ela teve gêmeos, né? 2 filhos, Esaú e Jacó. E quando eles nasceram, né? Como diz a história, Jacó nasceu agarrando o calcanhar do seu irmão, porque ele queria sair primeiro, né? Então, vocês imaginam, gente, um bebezinho. A gente fala que criança é inocente, mas não é 100% inocente, não. Porque desde a barriga da mãe, ele já queria ser o primeiro, né? Ele puxou para tentar sair primeiro. E a Bíblia também fala que Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. E nós vemos que, nós vamos ver o decorrer da história, mas esse foi um dos principais fatores que afetaram essa família, a preferência. Como está no seu lar, né? Você que tem mais de 2 filhos, como que está a questão da preferência? A preferência, ela muitas vezes destrói famílias. O Senhor, ele não quer que você trate os seus filhos com preferência. Porque esse aqui é mais bonzinho que esse. Ou porque esse aqui me dá muito mais trabalho, então eu tenho que dar muito mais atenção para ele. Não pode existir preferência nos lares, porque isso realmente traz destruição. Então, tudo começou através da preferência, né? A destruição dessa família começou pelas preferências que existiam. O nome Jacó significa traiçoeiro, enganador. Antigamente, os nomes se davam pelas características da pessoa. Então, que nem Esaú, ele nasceu todo peludo, né? E aí o nome dele foi Esaú, porque esse era o significado, peludo, cabeludo. E Jacó, ele foi dado o nome de Jacó, né? Porque ele agiu já traiçoeiramente. Ele queria nascer primeiro, né? Ele queria ser o primeiro. E se fosse nos dias de hoje, como seria o seu nome? Será que você teria um significado de nome bom? Qual seria aí seu nome? Pensa aí. Ai, quando eu pensei, eu fiquei, meu Deus. Gente, não é brincadeira, não.
Já no ventre de sua mãe, Jacó quis passar por cima de seu irmão. Essa foi a sua primeira atitude traiçoeira. Agora, em Gênesis, ainda no capítulo 25, versículo 29 ao 34, diz assim: Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: Dê-me um pouco de ensopado, estou faminto. Por isso, também foi chamado de Edom, que significa vermelho, que era por causa do caldo. Eu gosto de explicar porque às vezes fica um negócio estranho, a gente não entende, né? Mas é isso aí. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Então, imagina só, né? Esaú estava lá, trabalhando no campo, lá, chegou cansado, morrendo de fome. Imagina, né? Você chega na sua casa, trabalhou o dia inteiro no sol, aí tem aquela comidinha quentinha te esperando. Aí a pessoa fala assim: eu te dou, mas se você me der o seu direito de filho mais velho. Então, aquela questão de ser o filho mais velho não tinha saído do coração de Jacó ainda. Ele quis ser o filho mais velho desde que ele nasceu, né? Ele quis puxar o irmão para ser o primeiro, mas aquilo ainda não tinha sido resolvido no coração dele. Ele ainda queria ser o filho mais velho, ele queria esse direito. E Esaú vendeu o direito de filho mais velho por causa do bendito do ensopado. Então, muitas vezes, nós somos manipuladores, assim como Jacó. Uma pessoa te pede uma coisa: tem como você fazer não sei o que lá para mim? Eu faço, mas, né, então, você tem que fazer isso para mim. Isso que eu quero que você faz já faz tempo, você tem que fazer. Ou até mesmo quando nós vamos pedir algo, nós somos manipuladores. A gente pega a história e manipula tudo para a pessoa ficar morrendo de dó, para a pessoa ter aquele sentimento, e aí você consegue aquilo que você quer. Manipulação é algo terrível. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a manipulação, ela sempre vai nos levar para um caminho enganoso. Você sempre vai querer manipular as pessoas para conseguir aquilo que você quer. E não é assim. Nós precisamos realmente viver uma vida em sinceridade, sem manipulação. Amém? Essa foi a segunda atitude traiçoeira de Jacó. Ele queria ter o direito de irmão mais velho para ter uma vida mais fácil. Porque o irmão mais velho, ele era aquele top, né? Eu sou o irmão mais velho, eu nasci, não sei o quê, a bênção vai ser toda para mim. Porque eles tinham essa questão de abençoar o filho mais velho. Então, Jacó, ele queria uma vida mais fácil. Porque ele ia receber todas as bênçãos que era do irmão dele. Então, volta para aquilo que eu falei no início, a desonestidade, ela faz com que a gente queira ter uma vida mais fácil. Agora no capítulo 27 de Gênesis, do versículo 1 ao 7, diz assim, Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaque: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Então, Isaque estava já no finzinho da sua vida, né? Já viu que estava sem força, não enxergava mais direito, né? E aí ele pegou e falou: Eu preciso abençoar o meu filho, porque se eu morrer sem a bênção do meu filho, como que a gente faz, né? E aí ele chamou o filho mais velho, que era quem tinha o direito de receber a bênção, e falou: Filho, vai lá, faz aquela comidinha gostosa e traz aqui para eu comer que eu vou te abençoar. Só que Rebeca, ela tinha uma preferência.
por Jacó. Então, ela queria que essa bênção fosse de Jacó. Ela não queria que essa bênção fosse de Esaú. E ela ficou só lá, ó, atrás da portinha, ouvindo tudo, para na hora certa ela já correu para Jacó e falou: filho, pelo amor de Deus, corre lá. Ai, meu Deus, eu não posso falar, porque está escrito aqui agora que eu vou ler. Aí, no versículo 8 ao 13, diz assim: agora vá, meu filho, ouça bem o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo. Em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Então, Rebeca falou assim: vai lá, pega lá o animal, traz aqui que eu vou preparar do jeito que seu pai gosta, para você receber essa bênção, entendeu? Eu vou dar meu jeitinho aqui, vou fazer de tudo, a maldição não vai cair sobre você, que caia sobre mim. Se ele for amaldiçoar, que caia sobre mim. Deus que me livre, você não. Ela tinha preferência. E sempre quando existe a preferência, vai ter o jeitinho, né? Vai ter as manipulações, vai ter as coisas encobertas. Em uma família, não pode existir coisas encobertas. Em uma família precisa haver clareza. Em uma família precisa haver verdade. Em uma família precisa haver a luz. Porque aonde não há luz, há trevas, há sujeira. Muitas vezes você está: meu Deus, mas por que a minha casa está desse jeito? Por que o meu lar está assim, está sendo destruído? Mas você tem deixado a luz de Deus entrar sobre a sua casa? Ou você tem preferido viver debaixo do escurinho, debaixo dos panos? Ai, meu marido não precisa saber disso aqui, não. Pra quê? Né? O marido não precisa saber de tudo. Ai, a minha mulher não precisa saber disso, que eu faço escondido dela. Pra quê que eu preciso falar tudo? Nós precisamos, porque o nosso lar, ele precisa viver na luz de Jesus. Amém? Jacó foi então e obedeceu a sua mãe. Ele levou lá a caça, né, para ela preparou. Olha o que ela fez, gente. Nossa, eu fico pensando, essa mulher era uma ninja mesmo. Ela pegou a pele do cabrito, colocou sobre Jacó, para parecer que ele era peludo, né, para ele ficar igual ao irmão. Imagina a sensação, né? Deve ser estranho um negócio assim em você. Mas ela, tipo assim, ela pensou em todos os detalhes. Porque ela não poderia, né, perder essa oportunidade de abençoar o filho preferido dela. E no versículo 18 do capítulo 27, diz assim: ele se dirigiu ao seu pai e disse: meu pai? Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora senta-te e come o que cacei para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Porque eu imagino, né, assim, que deve demorar, né, pra gente pegar um bicho. Acho que não é rápido, né? E ele foi muito rápido, porque já estava tudo arquitetado na cabeça de Rebeca, né? E olha o que Jacó respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Ou seja, ele colocou Deus ainda na história. O Senhor, o seu Deus, meu pai, preparou essa caça. Quantas vezes nós temos feito isso, né? Colocado o nome de Deus nas nossas manipulações, na nossa sujeira. Muitas vezes a pessoa vem te confrontar. Mas, né, isso aqui não tá meio estranho, irmão, essa história aqui que você está me contando. Não, foi bênção de Deus na minha vida. Entendeu? A pessoa te deu um troco errado? Não, é a provisão do Senhor na minha vida. Entendeu? Você foi lá pagar uma conta. Já aconteceu várias vezes comigo. Teve uma vez que eu fui comer um lanche num lugar. E aí eu passei o cartão e aí, tipo, não foi, né? Aí eu passei de novo e apareceu que não tinha ido. Aí depois foi e foi. Só que aí, tipo assim, tinha passado o cartão 3 vezes, né? E aí teria que ter 2 estornos para ficar certo, né? E teve 3 estornos.
Aí eu entrei na minha conta, falei, isso aqui tá errado, eu acho. Porque se passou 3 vezes, uma vez tinha que ter dado certo no lugar, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, então não deu certo as 3 vezes. Aí, depois de uma semana, eu voltei lá no lugar e falei, moça, eu vim aqui semana passada e eu comprei um lanche aqui e eu passei o cartão 3 vezes e estornou 3 vezes no meu banco. Aí a moça, falei, então, aí eu vim pagar agora. Aí ela, não tô entendendo, moça, você. Eu falei, então, deixa eu te explicar. Eu paguei 3 vezes, eu passei o cartão. Só que estornou 3 vezes. Então, tipo assim, vocês não receberam nada, entendeu? Aí ela pegou, sabe o que a moça falou pra mim? Nem precisava você ter vindo, porque agora como que eu vou dar essa entrada? Então, o mundo, ele já tá tão sujo, tão assim, sabe? Tão nem aí, porque isso acontece tanto, né? As pessoas ficam tipo assim, como assim, moça, você vai pagar? Aí eu paguei tudo, aí ela falou assim, nossa, moça, primeira vez na minha vida que eu vejo isso. E isso não é pra minha glória não, viu, gente? Isso é pra glória de Deus, porque talvez se eu não tivesse temor a Deus, eu teria ficado com o dinheiro. Oh, glória a Deus. E foi bem na época do meu casamento, que eu tava sem dinheiro pra nada, eu podia falar o quê? Que era a provisão de Deus na minha vida, né? Deus, olha como Deus é bom, até o lanche ele prepara pra mim. Não é? Se eu não tivesse temor, eu poderia usar isso. Que foi o que Jacó fez aqui, né? Ele falou o quê? Foi Deus que preparou, pai. Deus, ele foi lá, colocou o bichinho ali, eu matei rapidinho, já logo fiz do jeito que o Senhor gosta. Então, não use o nome de Deus para enganar as pessoas. Não use o nome de Deus para manipular as coisas. Amém? Não engane as pessoas. Muito bem. Então Isaac, no versículo 21, então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você realmente é meu filho Esaú. Porque Isaac deve ter ficado meio assim, né? Essa pessoa não está parecendo meu filho. Aí Jacó aproximou-se do seu pai Isaac, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como de Esaú, seu irmão. E o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez, você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu, sou. Então lhe disse, meu filho, traga-me da sua caça para que eu a coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaac lhe disse, venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaac o abençoou. Então, foi uma situação totalmente manipulada. Né? Ele foi lá, colocou a roupa do irmão dele, que tinha o cheirinho do irmão dele, colocou a pele de carneiro, ele manipulou tudo para que ele conseguisse aquilo que ele queria. Então, essa atitude, né, que Jacó e até mesmo Rebeca tiveram, devastou a família deles. Porque quando Esaú chega bem na hora que Isaac estava abençoando Jacó. Ele chega e ele fica totalmente perturbado. Né? Tipo assim, meu pai, o que aconteceu? Você abençoou o irmão errado. É eu aqui que você tem que abençoar. E aí Isaac falou, filho, agora já era. Não tem mais o que fazer. Seu irmão está abençoado. Não tem como te retirar a bênção. Fala assim, Jacó, vem aqui agora. Peraí, vamos desfazer a oração e eu faço a oração para esse aqui agora. Não, ele já tinha sido abençoado. E Esaú, ele ficou tão com tanta raiva que ele quis matar o seu irmão. Então, imagina, a destruição que aconteceu nessa família por causa da ambição de Jacó, que era o quê? Ter o direito de irmão mais velho, receber as bênçãos de irmão mais velho. Ele tinha essa ambição. Então, muitas vezes, nós temos ambições que a gente faz de tudo para chegar lá. Nós precisamos, sim, na nossa vida, ter focos, né? Ter alguma meta. A minha meta é chegar até aqui. Aí você faz igual a Dilma, você dobra a meta. Tô zoando. Então, assim, nós precisamos ter foco na nossa vida, nós precisamos ter uma meta, porque senão a gente vive uma vida assim. Ai, tá bom, meu salarinho aqui, dá para pagar as contas, comer, né? Tal. Não, a gente tem que... Não, eu cheguei aqui, agora eu quero avançar cada vez mais, até na presença de Deus, em tudo, nós precisamos sempre querer avançar. Mas essa ambição maliciosa, nós não podemos ter de passar por cima das pessoas,
sabe? De enganar as pessoas. Eu falo isso porque eu trabalho com vendas, né? E trabalhar com vendas é muito difícil porque vendedor tem fama de desonesto. Então, no começo eu chegava nas lojas e as pessoas falavam assim, ih, essa menininha aí, todo mundo vai passar a perna nela. Porque, fia, eles falavam, fia, os vendedor é tudo desonesto. Vendedor não presta. Daqui a pouco você vai ver como que você vai ficar. E eu nunca deixei isso entrar no meu coração. Eu falei, Deus, eu quero ser diferente. Então, todas as vezes que eu atendo um cliente, eu tento ser o mais transparente possível com ele. Eu já perdi muitas vendas porque a pessoa falava assim, Larissa, esse produto é bom mesmo? E fala a verdade. Eu, tipo assim, então, não é aquelas coisas assim, mas, né, dá pro gasto. Aí a pessoa já entende, entendeu? Então, assim, hoje em dia, as pessoas, pela ambição delas, elas passam por cima de tudo, de todos. Elas acabam com os outros, elas falam mal dos outros para o outro perder e ela ganhar. Nós não podemos ser assim, nós precisamos ser diferentes. E no começo, eu lembro que quando eu entrei, muita gente olhava assim para mim e falava, ih, essa vendedorinha aí não vai aguentar não. E graças a Deus até que o Senhor tem me sustentado, sabe, tem abrido as portas. Então vale a pena nós vivermos em honestidade, sabe? Muitas vezes esse vai ser o seu diferencial no seu trabalho, aonde você estiver. Porque as pessoas elas estão tão corrompidas que quando encontra alguém diferente, elas se agarram nessa pessoa. Então, muitas vezes, a honestidade, a integridade, você viver uma vida transparente, né, você ser a diferença, vai ser o seu diferencial. E as pessoas elas vão querer você, elas vão querer te contratar, elas vão querer te subir de cargo, porque vai falar, essa pessoa aqui eu posso confiar. Essa pessoa aqui, ó, se eu der minha empresa na mão dela, ó, eu sei que ela vai desenrolar. Agora, se você foi desonesto uma vez, para o mundo, tipo assim, já era. Mas tem solução para Deus, amém? Deus nos chamou para sermos diferentes. Então, como eu disse, né? Seja a luz. Sabe, no seu trabalho é difícil? É difícil. Eu falo isso porque eu estou na rua também todo dia. E todo dia a gente está lá, nós somos tentados, muitas vezes, a manipular o cliente, né? Muitas vezes a meter o louco no cliente. Mas não é assim que Deus quer que nós venhamos viver. Ele quer que nós vivamos em santidade. Ele quer que nós sejamos a diferença para a pessoa pegar, olhar e falar assim, olha, aquela pessoa ali você pode contar. Aquela pessoa ali, ó, ixi, você pode dar de olhos fechados para ela esse cargo. Porque você vai ser a diferença. Então, busque a vida em santidade com Deus, porque você vai alcançar os seus objetivos, amém? E como que está a sua honestidade dentro da sua casa? Como que está o seu relacionamento, marido com a esposa, esposa com o marido? Como que tem sido, né, a sua vida dentro do seu lar? Você tem vivido debaixo dos panos? Vivido, isso aqui é meu segredinho, meu marido não pode saber disso aqui. Essa comprinha que eu fiz é meu segredo. Isso aqui, ó, ele não pode saber. Isso está errado, nós precisamos trazer à luz, por mais que seja uma coisinha mínima, isso pode trazer um desgaste. Os pais com os filhos, como que está a sua honestidade dentro da sua casa? Os filhos com os pais. Nós que, né, eu já fui adolescente, e a gente é muito difícil, né, você ser honesto com seu pai, com a sua mãe na adolescência, porque é a época que a gente mais apronta na vida, né? E tem que viver, sim, em honestidade. Porque uma hora o preço vai vir para você pagar. E aí, a sua conta vai vir alta? Tem que prestar atenção. Como que tem sido a sua honestidade no seu trabalho, no seu negócio, para quem é empreendedor, que não é fácil, né? Nós sabemos que no Brasil realmente é muito difícil ser honesto, porque quanto mais você ganha, mais imposto você paga. E Deus, ele vai te abençoar conforme a sua fidelidade. Então, não adianta você falar, nossa, Deus, mas o meu negócio aqui está tão fraquinho. Mas você tem sido fiel? Você tem sido honesto? A palavra de Deus diz o quê? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que significa que aquilo que o governo pedir para você pagar, você tem que pagar.
Se você não paga, você está sendo desonesto, você está sendo corrupto. Se você sonega, você é corrupto. Como que você vai falar, porque o presidente é isso, que o presidente é aquilo, mas você tem vivido em honestidade? Você tem um parâmetro de honestidade para falar, não, eu posso realmente falar? Como tem sido a sua honestidade no seu negócio? Com os seus funcionários? Você tem pago certinho os seus funcionários ou você, às vezes, quer meter o louco nos funcionários? Na igreja, como é a sua honestidade na igreja? Na frente do seu pastor, na frente do seu líder? Porque muitas vezes a pessoa ela coloca uma capa, né? É incrível. Eu já vi várias vezes. Meu pai chegando, aí... Não aqui, tá, gente? Mas, tipo assim, meu pai chega e a pessoa... Paz, pastor, tudo bem? Tipo assim, parece que apertou um botão, deu um Transformers aqui e a pessoa se transformou. Nós não precisamos viver assim, gente. Não é o pastor Givaldo, a pastora Vânia que vai te salvar, que vai te levar para o céu. Se você está pensando isso, você está enganado. A salvação, ela vem pelas suas obras, pela sua fé e pelas suas obras diante de Deus. Então, o pastor, ele vê a capa, mas não importa se ele vê a capa, se ele vê a carcaça. Ele quer, muitas vezes, até mesmo ver a carcaça para que você seja transformado. Para que você chegue cada vez mais perto de Deus, para que ele possa te tratar. Então, não viva de capa. Não viva, porque uma hora a capa cai. Como está a sua honestidade com o seu dízimo? O dízimo, ele é 10% do seu salário bruto. Ponto final. Não tem mais o que falar. Mas eu recebo R$1.000, aí tem R$100 de desconto de INSS, mais 80 de ônibus, mais não sei o que lá. Então, eu recebo R$800, Larissa, aí eu dou R$80 de dízimo. Tá errado, você está roubando Deus. Porque você tem que dar 10% dos 1.000. Não tem argumento. A palavra de Deus diz que nós temos que dar 10% daquilo que nós recebemos. Então, se você está barganhando, tipo assim, entendeu? Não está adiantando nada o que você está dando. Desculpa te falar essa coisa. Mas, assim, nós temos que ser... Eu sempre tive muito medo, de errar no dízimo. Então, eu sempre perguntava para meu pai, quando eu recebo assim, 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 eu dou de quanto, tal... E desde que eu sou novinha, às vezes meu pai me dava R$10, eu ia lá, tirava o meu dízimo e dava. E o Senhor me abençoou. Então, muitas vezes você fala assim, Larissa, mas eu não trabalho, né? Mas você recebe doações? As pessoas, elas te ajudam? Eu creio que sim. Então, dessas doações, comece a dar o seu dízimo, porque Deus, ele vai te abençoar cada vez mais. Como que você quer que Deus te abençoe se você não está fazendo a sua parte? Nós precisamos ser fiéis e honestos no dízimo. Agora, no capítulo 28, versículo 12 ao 16, diz assim. E teve um sonho. Aí, Jacó, Desculpa, eu não terminei a história. Aí, Esaú quis matar Jacó. Rebeca falou assim, Jacó, foge, pelo amor de Deus. Vai lá para minha casa do meu irmão Labão, porque Esaú quer te matar. Então, você corre lá para a casa dele e fica lá. E aí, no versículo 12, enquanto Jacó estava indo para a casa do irmão dele, ele teve um sonho. E diz assim, no versículo 12. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não o fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar. Então, o processo de mudança na vida de Jacó começou a partir desse momento, quando ele teve um encontro. E muitas vezes você está aí pensando, nossa, mas essa menina aí está falando tal, e eu me identifiquei com várias áreas, de desonestidade que eu tenho vivido, então como que eu faço para mudar? A primeira coisa que você precisa fazer é ter um encontro com Deus.
Não só o encontro lá que nós vamos nos retirar, ficar 3 dias lá na chácara. Você precisa ter um encontro na sua casa. Um encontro face a face, porque você só vai ser transformado quando você se encontrar. Porque quando nós nos encontramos com Deus, o amor dele nos constrange tanto que nós não conseguimos viver da mesma forma. Você não consegue ser o mesmo. Então, sempre que você vai ter essas atitudes que você vem tendo, você vai pensar, eu não posso viver assim. Eu tive um encontro. Ele é santo, ele é tão puro. Como que eu vou chegar na presença dele assim? Então, a primeira coisa, o primeiro processo de transformação de Jacó foi esse encontro. E aí, a história dele continua, né? Ele chega na casa de Labão, que era o irmão da mãe dele, se casa, tem filhos, adquire riquezas e tudo mais. E aí, no capítulo 32, do versículo 24 ao 30, diz assim: E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele, até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o meu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? Ele perguntando para o homem que lutou com ele, o anjo. E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, todavia, minha vida foi poupada. Então, esse foi o segundo processo de transformação de Jacó, que foi o quê? Quando ele foi tocado. Então, primeiro ele teve um encontro, certo? Ele viu lá, Deus falou com ele. Depois ele foi tocado. E nós precisamos desse toque, porque esse toque é o que vai nos curar, é o que vai tirar a sujeira, é o que vai tirar as amarras, o que vai tirar as escamas dos nossos olhos. Jacó foi tocado e o seu nome foi mudado, a sua identidade foi restaurada. Seu nome não era mais enganador, mas sim povo de Deus, soldado de Deus. E depois que Jacó ele teve esse encontro com Deus, né, depois que ele teve esse toque de Deus na vida dele, ele precisava tomar mais um passo, que era o quê? O conserto com o irmão dele. A palavra de Deus também diz que nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus e confessar uns aos outros. Nós precisamos desse conserto. Então, pense em quantas pessoas você já foi desonesto. Talvez você não consiga chegar a todas essas pessoas, porque foram muitas, ou pessoas que você talvez não veja mais. Mas pense em pessoas que ainda são do seu convívio, que você tem vivido traiçoeiramente, que você tem vivido em desonestidade. Você precisa se consertar com essas pessoas, para que o processo de transformação da sua vida seja realizado. Porque a pessoa, não adianta nada você, eu era desonesto do nada. Apertou um botãozinho, não sou mais desonesto. E o perdão para a pessoa de todas as vezes que você foi desonesto com ela? Isso precisa existir. Nós precisamos muitas vezes deixar o nosso orgulho de lado. O orgulho é algo que destrói, gente. Ele destrói mesmo. Então, você prefere destruir a sua família, destruir a sua amizade com alguém, destruir a sua... como eu posso dizer? Destruir a sua imagem boa com o seu chefe, do que chegar e pedir perdão e se consertar? Talvez é só isso que esteja precisando na sua família. De pedir perdão. Já foi pregado isso aqui. Mas muitas vezes nós não temos vivido isso. De se consertar. É muito difícil mesmo, né? A gente chegar para a pessoa e falar: me perdoa. Me perdoa, né? Eu errei. Mas nós precisamos viver isso. Nós precisamos nos consertar. Assim como depois, no decorrer da história, Jacó se encontra com Esaú.
E aí ele foi esperto, né? Que aí ele começou a mandar vários presentes por mão dele na frente dele e tal, um monte de animais, né? Tipo assim, ai, deixa eu mandar uns presentinhos pro meu irmão antes, né? Mas depois ele abraçou o irmão dele, ele se consertou. E nós precisamos disso. Amém? E só para finalizar, o capítulo 35, do 9 ao 13, diz assim: Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel, e Deus ainda lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar que estivera falado com Jacó. Então, quando a nossa história é mudada, né? Quando nós vivemos essa transformação, esse processo de transformação, além de Deus nos perdoar, além dele transformar a nossa vida, ele nos abençoa. Então, não fique achando que para você hoje ter algum bem, que para você hoje ter uma boa aparência, você precisa ser desonesto. Você precisa agir traiçoeiramente, porque essa é uma mentira do diabo. Porque quando você vive assim, você está dando brecha. Então, o diabo ele vai ter poder ali para mexer. Então, não dê esse poder a ele. Sabe? Tape as brechas da sua vida. Seja honesto. Pode ser que muitas vezes doa, pode ser. Pode ser que muitas vezes você perca, pode ser. Mas diante de Deus nós nunca perdemos. Então que você possa realmente, sabe, buscar por esse encontro, por esse processo de transformação. Não é do dia para a noite. Uma pessoa que tem dificuldade com mentira, ela não vai parar do dia para a noite. A mentira, a desonestidade é como um vício. Porque você começa a mentir, você sempre quer estar mentindo. Você nunca consegue falar a verdade. Mas deixe que esse processo seja realizado na sua vida, por mais difícil que seja. Amém? Vamos nos levantar para nós orarmos.